Sabe, quando a gente pensa nos últimos dias de um grande líder espiritual, a gente geralmente imagina uma luta contra a morte, né? Mas essa história, essa é diferente. Não se trata de lutar para ficar, mas sim de cumprir uma última missão. Um ato de reconciliação que era, na verdade, a chave para ele poder partir. E que virou o coração de todo o seu legado. Olha só que forte isso. As primeiríssimas palavras que o padrinho Sebastião disse para a curadora espiritual que chegou ao seu lado foram exatamente essas. Você veio tirar esses atrapalhos da minha vida. Percebe? Não era um pedido de cura para o corpo, era um reconhecimento. Ele já sabia, lá no fundo, que o que o segurava aqui não era só a doença física. E essa frase, gente, ela deu o tom de tudo o que ia acontecer a partir daí. E a situação era grave. A medicina tradicional já tinha dito que não havia mais esperança, que não tinha mais o que fazer. Mas o que o padrinho Sebastião pedia não era um milagre para o corpo, sabe? Ele sentia que a doença dele era espiritual. O que ele mais queria era um descarrego, uma limpeza mesmo, para tirar aquele peso que, segundo ele, não o deixava ir embora. E nessas palavras dele, a gente sente isso, né? Eu não pertenço mais a este mundo. Só quero me livrar dessas coisas ruins para largar esse corpo cansado. Fica muito claro que ele já tinha aceitado a passagem. A briga dele não era mais para manter o corpo vivo, mas sim para libertar a alma. Ele só queria se livrar desses atrapalhos para, enfim, poder partir em paz. E quem foi a pessoa chamada para essa missão tão delicada? Marlicene Figueiredo, uma mãe de santo da Umbanda. E aqui a história já ganha uma camada a mais, super interessante. Porque essa escolha por si só já é muito simbólica, não é? É como se uma ponte estivesse sendo construída ali, ao vivo, entre dois caminhos espirituais poderosos. A força do Santo Daime se unindo com a sabedoria da Umbanda. Tudo por um único e grande propósito. Então o trabalho começou, e através da Marlicene se manifestou uma entidade espiritual muito conhecida, o Dr. Bezerra de Menezes. Bom, e o que aconteceu a partir daí não tinha absolutamente nada a ver com um procedimento médico normal como a gente conhece. Ali começava um ritual profundo e, para quem estava assistindo, totalmente inexplicável. Imagina a cena. O ritual foi desconcertante para dizer o mínimo. Quem estava lá conta que um simples copo com água foi colocado no umbigo do padrinho e, do nada, a água começou a mudar de cor, a ferver. Logo depois, a entidade começou a limpar uma secreção que saiu do corpo dele com algodão e gaze. Foi algo tão poderoso que deixou todo mundo que estava ali de queixo caído, em estado de espanto mesmo. E bem no meio de tudo isso, vem uma virada na história. Uma ordem totalmente inesperada. A entidade, através da Marlicene, avisa: o trabalho que começou aqui, na Igreja Céu do Mar, tem que terminar em outro lugar, na Igreja Rainha do Mar. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Mas por quê? O que significava essa mudança repentina de lugar? E a resposta vem logo em seguida. Aquela ordem não era aleatória de jeito nenhum. Era um movimento calculado, uma ação direta para curar uma ferida. Uma ferida bem profunda que existia dentro da própria comunidade do Santo Daime. Ali ficou claro para todo mundo. O objetivo real não era só curar o corpo do padrinho. A cura de verdade precisava acontecer na casa que ele mesmo tinha ajudado a construir. Aqui está o X da questão. As duas igrejas, a Céu do Mar e a Rainha do Mar, eram um símbolo de uma divisão. De um lado, o líder era o Paulo Roberto. Do outro, Marco Imperial e Vera Frois. Eles não se falavam, estavam rompidos. O padrinho Sebastião, no seu leito, sentia que não tinha como ele partir, não tinha como ele descansar, enquanto essa desunião, essa briga, existisse na comunidade dele. Então, a gente começa a entender. A doença de verdade, na visão dele, não era o câncer no corpo. Era a falta de harmonia na irmandade. Era a briga entre os irmãos. E o último grande ato da vida dele seria exatamente esse: ser o maestro da reconciliação, orquestrar a cura dessa divisão. E foi ele mesmo quem confirmou isso com todas as letras. Ele disse: o lema da doutrina é harmonia, verdade e perdão. É por isso que eu ainda não morri. É de arrepiar. Ele tinha total consciência de que a sua vida estava sendo segurada aqui na Terra por causa dessa missão que ainda não tinha acabado. A paz precisava voltar para cá. E então, a gente chega no último dia. Era uma sexta-feira, dia de São Sebastião, veja só. E o padrinho, ele estava diferente. Estava feliz, sereno. Dava para ver que ele sabia que a jornada estava no fim. Com a reconciliação acontecendo, ele finalmente se sentia pronto para partir. O momento mais forte de todos aconteceu na varanda, com a vista para o mar. A entidade começou um trabalho de desenrolar uns fios invisíveis do corpo dele. E dizem que o corpo do padrinho ficou quase transparente. Foi aí que veio a declaração:
nada mais o prende à terra. Nesse momento, o espírito dele começou a se soltar do corpo, mas, num gesto de puro amor, a Marlicene o abraçou e pediu para ele ficar mais um pouco, para participar da festa, da celebração. E ele voltou. Por um último instante ele voltou. Mas ele não voltou para um adeus triste, para um lamento. Muito pelo contrário. Ele foi para o salão principal, cantou, dançou bailado, tomou mais daime, foi uma festa, uma celebração de verdade. Os últimos momentos dele junto da sua comunidade foram de alegria pura. Alegria de quem sabe que cumpriu sua missão, sabe? Ele estava finalmente livre. Logo depois da festa, ele foi para o quarto descansar. E aí vem o toque final, a sincronicidade perfeita. O padrinho Sebastião fez a passagem dele exatamente no mesmíssimo instante em que os trabalhos lá na igreja, agora unificada, eram declarados encerrados. Uma partida com hora marcada, uma precisão espiritual impressionante. Olha, uma partida como essa não é um ponto final, né? É mais como o selo que fecha e confirma um legado. Então, a pergunta que fica é: o que ele pediu para quem ficou? Qual foi a mensagem final que esse grande navegador espiritual deixou para sua tripulação? As direções que ele deixou foram muito claras, muito diretas. Primeiro, que os irmãos lutassem uns pelos outros, se defendessem. Segundo, que cuidassem da planta, o daime, com todo o respeito. Que preparassem o sacramento com o zelo e distribuíssem de graça, para todo mundo, sem julgar ninguém. Que o trabalho fosse um jeito de poder doar. E talvez o mais importante de tudo, que a doutrina se mantivesse viva pelo amor e não pelo controle. Ele ensinou uma coisa fundamental, a olhar além dos sintomas. Pensa assim, coisas como querer cobrar pelo daime ou ficar julgando os outros, isso era só a febre, o sintoma. A doença de verdade, a causa raiz do problema era sempre a mesma, a perda da fraternidade, do espírito de servir. Porque no fundo é isso, né? Quando o amor vai embora, todo o resto começa a adoecer junto. No fim das contas, a imagem que fica é essa, a de um navegador muito experiente. Ele não desviou da tempestade que estava rolando na comunidade dele. Pelo contrário, ele foi direto para dentro dela, arrumou a tripulação, desatou os nós da briga e só aí, com o barco em ordem, ele partiu. E não partiu no silêncio da dor, não. Partiu no auge da festa. É uma lição incrível sobre como viver e, quem sabe, sobre como morrer. Fica a reflexão pra gente, né? Como é que a gente honra um legado desses nas nossas próprias vidas, nas nossas comunidades?